Entendeu? Os algoritmos de inteligência artificial hoje têm o poder de mudar resultados de eleições. Por isso que o dado Se você cara quer o dado, né? Se uma empresa dessas quiser fazer isso, hoje em dia, ela consegue. Se ela tiver um candidato que seja de preferência dela, ela consegue induzir o público, os usuários da rede, a votarem nesse candidato e fazerem com que ele Então vença. vamos começar com as perguntas polêmicas. Você é a favor, então, de regulamentação da IA no Brasil? Não só no Brasil ou no mundo. Ou no mundo. Como que tá isso, na verdade? Aliás, acho que teve aí essa semana, né? A gente teve uma reunião com o Ministério da Ciência e Tecnologia, eles nos procuraram para a gente dar a nossa opinião com relação a isso. E alguns pontos eu disse para eles que eu sou a favor e disse os pontos que eu sou contra também. Por exemplo, tem um item da lei que obriga as empresas a abrir a tecnologia e mostrar como o código funciona. No nosso caso, por exemplo, isso é totalmente inviável. Se a gente tivesse que fazer isso, a gente ia ter que sair do país. Porque o core da empresa está no segredo da tecnologia. Então, para a gente não faz sentido. E com o NDA? Não seria possível? Eu não confio, sinceramente. É possível, né? Possível mas sempre vaza. Mas sempre tem aquela brechinha ali. A gente já não ia dormir mais, colocar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, entendeu? Não. Então, talvez no Brasil o NDA não funcione. Então, quais pontos que tem assim importantes aí nessa? É uma lei que estão querendo passar, né? Uma lei de regulamentação, é isso? Sim, discussão, né? Também. Pelo que eles falaram para a gente nessa reunião, o ponto que iria nos afetar seria só esse, da gente ter essa obrigatoriedade de demonstrar como o algoritmo funciona. Porque tem aquele lance que todo mundo fala, né? Que a galera que critica IA fala assim, é tudo uma caixa preta, né? Que ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, né? Essa é o que eu falo assim, que é um discurso que tem por aí, né? Em certo ponto esse discurso é verdadeiro. Até que o Mark Zuckerberg veio e abriu lá dele, né? Quando o Mark Zuckerberg abriu, né? Ele não abriu a dele lá, pessoal? Mas eles abrem a arquitetura, né? Isso. A arquitetura, a caixa preta que o pessoal fala, não é na arquitetura, na construção do modelo, mas no treinamento e na execução. É porque na inteligência artificial, a gente passa os dados para uma arquitetura de rede. Essa rede, ela converte esses, por exemplo, em uma foto, primeiro ela vai ter que converter essa foto em dados numéricos para reconhecer os pixels dessa foto. Se você estiver usando dados tabulares de uma planilha do Excel, por exemplo, de qualquer outro programa que seja, numa tabela em SQL, e essa tabela já estiver disposta usando células em valores numéricos, você não vai precisar fazer isso. Ou se você estiver utilizando, por exemplo, um algoritmo de cotação de ações, predição na bolsa de valores, todas as variáveis envolvidas são números, então você também não vai precisar fazer isso. Agora, por exemplo, se você estiver trabalhando com um arquivo de áudio, você vai precisar converter esse arquivo de áudio em sinais sonoros, que são uma sequência de números que identificam lá no eixo X e Y as ondas que geram as ondas de sonoridade. Série de Fourier, Sérgio que gosta. Sim, claro, adoro série de Fourier, é minha vida. Série de Fourier, exatamente, muito usado na inteligência artificial, série de Fourier, inclusive. E se você estiver passando um arquivo de vídeo, geralmente a gente converte esse vídeo em uma sequência de frames de imagem também. Imagem, você já converte a imagem diretamente para uma matriz de pixels. O importante é você sempre converter para uma matriz, né? Uma matriz numérica. Eu estava vendo um curso do MIT outro dia online, cara, e o professor muito bom. O professor chegou e falou assim, no final do curso assim, resumindo, aprenda matriz. Entendeu? Aprenda matriz. Inteligência artificial é pura álgebra linear. Pura álgebra linear. Pura álgebra linear. Que é uma das matérias mais chatas que você possa imaginar. É isso, cara, é legal. É muito semelhante, inclusive, os cálculos da inteligência artificial, é muito semelhante com os cálculos da mecânica quântica. Para quem está acostumado com a notação de Dirac, que trabalha com matrizes. A gente ficou conversando isso. Isso, geralmente o pessoal da mecânica quântica consegue com muita facilidade transitar entre a física e a inteligência artificial, e o contrário também é verdadeiro. O pessoal que está acostumado a trabalhar com algoritmos de inteligência artificial, com a matemática da inteligência artificial, não tem nenhuma dificuldade em passar a trabalhar com os cálculos da mecânica quântica, porque são todos muito parecidos. Sim. É pura álgebra linear que você usa para desenvolver esses modelos. O lance da série de Fourier dá para explicar um negócio que fica bastante didático. Porque qual é a ideia? Tipo, a minha voz, a sua, do Sergião aqui e tal.
É uma onda sonora. Tem um envelope, ela pode ser super complexa. São sinais. Com série de Fourier, pensa que... É só a galera pensar que eu posso, matematicamente, descrever qualquer onda complexa que for como uma soma infinita de ondas senoidais. Só que, na prática, assim, quando pega de fato a sua voz, a minha, a dele, isso pode se tornar tão complexo que a gente não consegue ali, com a matemática sozinho, mesmo na computação, conseguir repetir igualzinho. Aí vem a IA. Para aplicar exatamente quais seriam os parâmetros ideais ali para imitar a voz certinho. Isso, mas o fundamento é matemático. Sim. O fundamento é matemático. O que eu estava explicando é o seguinte: primeiro você precisa converter qualquer dado que seja em número, porque um computador ele só entende números. E desses números é que nós vamos extrair os padrões que serão salvos no modelo. Hoje, o algoritmo de inteligência artificial, o algoritmo de inteligência artificial mais usado na atualidade são os algoritmos de redes neurais artificiais, que são uma abstração matemática do funcionamento da mente humana. As redes neurais. Para quem estudou biologia aí no colegial, deve se lembrar como é a composição física de um neurônio. Tem muita gente. Eu não sei como está hoje, mas na minha época eu estudei isso no colegial. Não sei se hoje... Tem também. Sim, tem também, a galera estuda. Então, o neurônio... Deveria ter. O neurônio biológico, ele funciona da seguinte forma. Nós temos os dendritos, que é por onde entra a carga elétrica, o sinal elétrico da informação. Esse sinal elétrico ele é retransmitido por corpo celular do neurônio. No corpo celular nós temos um núcleo somático, que vai somar essa carga elétrica em uma carga elétrica única, vai sintetizar esse valor elétrico em uma única informação, que resume toda a informação que entrou. E essa carga elétrica depois ela é transmitida pelo axônio até os terminais de saída do axônio. Nos terminais de saída do axônio é gerada uma reação em cadeia, porque essa informação de saída ela passa para os dendritos do próximo neurônio. Então é um ciclo é um ciclo infinito até o momento da nossa morte. Até a gente... Até a morte do neurônio mesmo. Não é infinito porque a gente morre, né? Mas é um ciclo ali que é uma reação em cadeia que está acontecendo a todo tempo enquanto a gente estiver vivo. E a inteligência artificial, os algoritmos de redes neurais artificiais, eles são uma abstração matemática desse funcionamento do neurônio biológico. Eu vejo alguns programadores na internet falando que as redes neurais artificiais têm esse nome porque os programadores são péssimos para dar nome para as coisas. Não, não é isso. É porque tem uma correlação exata entre a naturalidade do neurônio biológico e a artificialidade do neurônio artificial utilizado nas redes neurais artificiais. É uma abstração matemática do neurônio biológico. Então, para representar os dendritos na inteligência artificial, como nós podemos ter de 1 até n dendritos de entrada, a composição pode tender ao infinito para a formação desses neurônios entre a quantidade de dendritos e a quantidade de terminais de saída do axônio, as combinações são praticamente infinitas. Então, para a gente transformar isso em algoritmo, a gente não poderia usar números escalares. A gente tem a obrigatoriedade de usar vetores para poder trabalhar de 1 até n elementos, para representar de 1 até n dendritos da formação do neurônio biológico. Hoje em dia, a gente tornou isso ainda mais complexo. Com os modelos que tem hoje, a gente já usa... Primeiro, a gente começou com vetores, só que hoje a formação matemática do neurônio artificial ela já está mais complexa do que a do neurônio biológico. Porque agora o neurônio biológico ele trabalha com as 3 dimensões espaciais só. Hoje em dia, a gente tem tensores para representar esses neurônios com centenas de milhares de dimensões. É algo que é até difícil de conceber para a mente humana, porque a gente está acostumado a trabalhar com quatro dimensões, as 3 espaciais e o tempo. Só que em algoritmos de inteligência artificial, o nosso algoritmo, por exemplo, ele usa mais de 20 mil dimensões. Então, como é que você consegue... Você não consegue imaginar isso na sua mente. Como seriam 20 mil dimensões? Você só consegue representar isso de forma matemática. E para você fazer essa representação matemática, você tem que usar cálculos de álgebra linear, envolvendo vetores, matrizes e tensores. Para quem não sabe, aí a diferença é que os vetores eles são unidimensionais. A gente pode ter de 1 a n elementos em uma direção só, pode ser um vetor linha ou coluna. As matrizes ela tem vetores como elementos.
que são dados distribuídos entre linhas e colunas, e os tensores são matrizes que podem ter de 2 a n dimensões, que aí podem ter até centenas de milhares de dimensões. Hoje em dia a gente tem algoritmos de inteligência artificial com milhões de dimensões. Uma quantidade absurda de dimensões que é impossível para a mente humana conseguir visualizar essa quantidade de dimensões. Você não consegue. Só através da matemática. Só para complementar, tensores dá para ser representados por matrizes, mas não é exatamente matriz, mas só para te complementar seria aqui. Seria um tensor bidimensional, né? Uma matriz. É que ele é rigorosamente, só para a galera não encher o saco, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, rigorosamente falando matemática, os tensores, alguns podem ser representados por matrizes, Sim. mas ele não é exatamente matriz. Só quis complementar para não ter... Beleza. internet, né? Mas tem uma coisa. tem uma coisa interessante que dá ainda para pular um nível abaixo quando a gente fala, por exemplo, de vetores, matrizes, tensores e escalares, como você disse, talvez fique muito difícil para o público geral entender, mas aí é legal a gente dar um passo atrás, tipo, é só a galera lembrar de grandezas vetoriais e grandezas escalares. Aí temperatura, você só precisa de um número ali, 23 graus, 25 graus. O pessoal que não é de exatas... Velocidade. Aí você não é de precisa... exatas, eu acho que deve estar meio perdido com essa conversa aí. É, né? por isso que eu tô falando. Aí, eu tô no de olho caso de no chat velocidade, você precisa de um vetor, né? Não, Pra dar é a que- direção e o módulo, né? Quantidade de velocidade e a direção também. E os tensores, eles são só parte da estrutura do modelo. O modelo, na verdade, é bem mais complexo que isso, que nem eu estava explicando aí. Para a gente representar os dendritos, que são os inputs do neurônio artificial, os valores de entrada, a gente usa esses vetores, matrizes ou tensores. Depois a gente ainda tem que passar isso, tem que multiplicar isso por uma outra matriz de pesos, que é a parte mais importante do modelo, porque a gente vai ter que encontrar os pesos ideais para gerar os valores de saída. Esses pesos, eles representam essa carga elétrica que entra pelos terminais de entrada do neurônio biológico. Então a gente multiplica essa matriz ou esse tensor de entrada por essa matriz ou tensor de pesos, que são números flutuantes, geralmente números entre 0 e 1, mas isso pode variar muito dependendo do modelo. E a gente, depois de calcular esse produto escalar, vetorial, matricial, tensorial, que seja... Basicamente conta matemática. Isso, álgebra linear. Depois que a gente calcula esse produto, a gente ainda vai ter que passar esse produto por uma função somatória, que é a representação matemática do núcleo somático do neurônio biológico. Porque lembra que eu falei que a carga elétrica ela entra pelos terminais de entrada, pelos dendritos, e através do corpo celular ela chega até o núcleo somático do neurônio, e esse núcleo somático ele sintetiza essa informação em uma única carga elétrica. No neurônio biológico da inteligência artificial a gente faz isso também. A gente primeiro realiza essa multiplicação tensorial, depois de calculado esse produto tensorial, a gente passa isso por uma função somatória que representa esse núcleo somático do neurônio biológico. E nesse núcleo somático artificial, que é essa função somatória, a gente realiza a soma de todos esses produtos. Uma vez que essa soma é calculada, a gente depois vai passar por uma outra função, que nós chamamos de função de ativação, que é a representação matemática do axônio. O axônio, no neurônio biológico, ele pega essa informação do núcleo somático, essa carga elétrica sintetizada em uma única carga elétrica, e transfere essa carga elétrica para os terminais de saída do axônio através do próprio axônio. Então o neurônio biológico é como se ele formatasse essa carga elétrica no axônio para preparar ela para que ela seja redistribuída para os próximos neurônios e gere essa reação em cadeia. No neurônio artificial, a gente faz a mesma coisa, só que para formatar essa informação, nós usamos uma função que a gente chama de função de ativação. Aí tem diversos tipos. Você pode usar uma tangente hiperbólica. Geralmente a gente costuma usar uma função sigmoidal para isso. Para colocar sigmoidal. Isso, uma função sigmoide para colocar o valor entre 0 e 1, deixar ele formatado entre 0 e 1. E isso também adiciona não linearidade ao modelo, para que ele também possa reconhecer padrões não lineares. E depois de passar esses dados... Que é um negócio difícil. Depois de passar esses dados por essa representação do axônio, que é a função de ativação, aí sim a gente passa esses valores, redistribui esses valores para um novo tensor de saída, que seria a representação matemática dos terminais de saída do axônio. Uma vez feito isso, a gente vai comparar esses valores que foram gerados na saída com os valores esperados, que a gente está esperando que o modelo nos retorne como resposta. Como os pesos iniciais do cálculo do modelo eles são
calculados primeiramente de forma aleatória, a gente coloca números randômicos ali, então muito provavelmente esse primeiro resultado será um resultado errado. Então a gente faz ali um cálculo de erro, calcula uma taxa de erro aproximada, e através dessa taxa de erro a gente regula novamente os pesos para valores mais próximos do ideal. E volta novamente o cálculo lá no início, em um processo que a gente chama de backpropagation. O backpropagation é a repetição desse cálculo, que a gente pega o valor residual dos terminais de saída e passa ele novamente para os terminais de entrada, para que ele possa ser multiplicado novamente por aqueles pesos que representam a carga elétrica, para gerar dessa vez lá na saída valores mais próximos daqueles que a gente está esperando. Em cima disso, a gente calcula ali a taxa de erro, vai ajustando os pesos. Geralmente o pessoal usa o cálculo de delta, descida de gradiente, esses tipos de cálculo para poder minimizar a função de custo. Inclusive, o diferencial da nossa arquitetura hoje, que a gente conseguiu baratear o custo de treinamento, é que... Já você vai entrar nisso aí. Não, eu só ia fazer um pequeno comentário. Entendeu agora por que eu me juntei esses caras aqui? Não, tá certo. Não. E o pessoal tá aqui falando, pô, mas isso é difícil e tal. Mas é isso, cara. Eu nem interrompi ele para deixar ele falar, porque você vai aí nos lugares e a galera... Ah, não, porque a inteligência artificial aí tá substituindo o artigo. O cara que nem sabe o que é, cara. Entendeu? O cara tá explicando. Então ele tá explicando o que tá lá dentro, lá na alma. O fundamento. Na alma do algoritmo tem coisas muito complexas. E o pessoal na ponta reduz a discussão a se vai acabar ou não com o nosso emprego. Então, cara, preste atenção na sua vida aí, entendeu? Lembrando pro pessoal que neurônio artificial... Ele não recebeu esse nome porque os programadores são péssimos em dar nomes para as coisas. Claro. Tem uma correlação exata entre o neurônio artificial e o biológico. Tem um motivo para ter esse nome. Não, cara, ninguém é pior que astrônomo. Pior que isso não tem, não. Porque qual o nome daquela estrela? A75.6235. Tem umas aulas famosas de IA assim que o cara, o primeiro slide é um neurônio. E aí ele vem explicando tudo isso aí que você explicou, que é muito... E é isso aí, entendeu, pessoal? Então... porque o que pega hoje é isso aí que o Filipão tinha falado no começo. O negócio da IA ficou super popular. Tá certo, foi uma grande sacada do Sam Altman e da galera lá, popularizar o negócio, que qualquer pessoa hoje entra ali e tá usando aquele negócio. Escreve para mim, quero a receita aqui de um ovo, né? Um ovo bem feito, omelete de qualquer coisa, e faz bonitinho. Cria aqui um programa do jogo da cobrinha, ele vai lá e cria. Isso é a parte da popularização do negócio. Mas tem que entender que no fundo disso aí tem muita coisa complexa rolando. E essa galera aí trabalha na melhoria ali. Você melhorou um pouquinho esse cálculo dos pesos, por exemplo, ou essa diferença, ou esse backpropagation, ou essa diminuição de erro, o seu algoritmo, a eficiência dele aumenta pra caramba, né? Sim. Então, é onde o pessoal trabalha hoje, são nesses mínimos detalhes aí. Os caras não tá nem aí, cara, pra essa discussão que o pessoal rola por aí, entendeu? Por isso, quando eu vou e falo assim, cara, tem gente que discute IA que nem sabe o que é IA. Inclusive, eu vou deixar uma dica pro pessoal aí, porque ultimamente anda aparecendo muito charlatão na internet da área de inteligência artificial. Pega esse pessoal que está aparecendo, principalmente no Instagram, que colocou lá na bio especialista em inteligência artificial, e rola até as primeiras postagens dessa pessoa. Geralmente você vai ver que é uma pessoa que trabalhava com marketing digital, com conteúdos que não tem nada a ver, e de repente, depois do lançamento do ChatGPT, ele trocou a bio para especialista em inteligência artificial. Porque o cara nunca escreveu um código na vida e está colocando especialista em inteligência artificial. Né, cara? Porque é esse negócio. A galera acha que você escrever um prompt bem escrito, você está trabalhando com inteligência artificial, cara. É isso que o pessoal acha. Mas a inteligência artificial é a nova mecânica quântica. Antigamente, os charlatões eles aproveitavam completamente do tema da física quântica, né? Hoje em dia, eles abandonaram a física quântica, agora estão indo para a inteligência artificial. Não, agora ainda tem muito. Física quântica agora é tudo com IA, cara. Tipo, vou comprar esse copo aqui, é IA, entendeu? É isso aí, realmente. Tem IA no copo, para entender como que tu vai beber a água. Nem eu sei o que é IA. Eu não sei também, não. Por isso que eu trago os caras aqui para aprender um pouquinho. Mas tem uma coisa que eu fiquei parando para pensar um pouco, para tentar entender. Depois a gente porquê que depois eu tenho que falar da caixa preta, que eu comecei a responder. Eu ia puxar novamente a pergunta, justamente isso, para concluir. Não, eu só ia complementar isso que
que você falou, que tipo, teve um dia que eu parei pra pensar assim, porra, por que tá aparecendo um monte de gente com esse negócio de especialista em AI, não sei o que e tal. E aí a conclusão que eu tive é que, porra, cara, no Brasil, a educação é uma bosta, velho, só falando desse jeito. E aí o que acontece? As pessoas não sabem usar nem a IA. Então acaba tendo que ter, digamos em aspas, né, esses cursos de como usar. Tipo, a pessoa tá ali, ela só é para você escrever como se fosse um humano, para você conversar como se fosse um humano. A pessoa não sabe fazer, nem isso. Entende? Então, às vezes, até o curso mais básico e trivial possível, vai ter gente que vai falar, caramba, eu preciso disso porque eu não sei usar, eu não sei logar no site, entrar lá, apertar o botãozinho do mais e começar a escrever. Eu não sei o que perguntar. E isso é uma coisa que sempre falei. Só tem que inventar um outro nome para esse tipo de profissional, porque não é um especialista em IA. Não adianta você ter uma IA gigante ali, generativa, que faz um monte de coisa e tal, se você não sabe o que perguntar. Aí por isso que só potencializa os conhecimentos de cada um. É os prompts. Como é que eu chegar lá e perguntar... É o engenheiro de prompt, né? Não surgiu esse termo aí? Eu não gosto desse termo porque não é uma engenharia, né? Mas surgiu, né? É no máximo um técnico de prompt, vai. Aí os técnicos vão ficar putos contigo. É um fazedor, né? Fazedor de prompt. Engenharia eu acho que é um nome mas muito marqueteiro. Mas é o cara colar, então. Mas é porque o que você falou é isso. O cara igual Apple Intelligence. Inclusive, deixar um alerta para o pessoal que está aprendendo nesses cursos de engenharia de prompt, né? Que está estudando isso na internet aí. Esses cursos só vão funcionar até a próxima atualização do modelo, viu, gente? Porque depois que atualiza o modelo, você tem que usar outros tipos de prompt para obter o mesmo tipo de resposta. Então, não é algo que você vai aprender e vai poder aplicar da mesma forma para o resto da sua vida. Os modelos estão em constante alteração. A gente já reclamou agora que veio o GPT-4o lá. Eu já vi um pessoal reclamando, pô, eu aprendi um monte de prompt para o outro, agora eu fui usar, cara. Justamente. Aqueles promptzinhos pré-prontos, né, que tu instala como... Exatamente, por isso que não é uma engenharia, não tem uma ciência envolvida nisso. É verdade. Entendeu? Faz sentido mesmo. É isso mesmo. Agora da caixa preta. Caixa preta que eu estava falando. Essa é uma das perguntas que mais a fazem. Caixa preta da